Aleluia! Deixa eu falar para você que o Senhor é poderoso. O Senhor é incrível. O Senhor é lindo. E no nome do Senhor, há arrependimento. No nome do Senhor, há cura, há milagres. E no nome do Senhor, há transformação. Amém? Quantos querem ser transformados? Eu quero, em nome de Jesus. Eu quero ser transformada pelo Senhor. E meus amigos, a palavra de Deus vai dizer que todos nós, com o rosto descobertos, refletindo como um espelho a imagem de glória em glória, somos transformados. De glória em glória, somos transformados na mesma imagem pelo Espírito Santo. Amém? Então, em Jesus, há processo de transformação. Amém? Meus amigos, quando a gente olha na palavra do Senhor, Jesus fala para os discípulos: larga tudo que vocês têm e me segue. Os discípulos eram como nós, como a mim, pecadora, cheio de defeitos, cheio de sentimentos, de vontade. Mas eu acredito que nem os discípulos imaginavam o quanto eles seriam transformados. E os discípulos foram transformados no caminho. Durante o caminho com o Senhor, Jesus foi transformando eles. E sabe, Jesus me ensinou uma coisa, que um dos pontos de partida entre Jesus transformar e nós sermos transformados é ter um coração disposto. E não é só ser disponível, meu amigo. Porque o disponível, ele tem tempo na agenda, ele pode fazer, ele consegue, tem a semana toda dele livre. Mas o disposto, ele pode até não ter tempo, mas ele tem uma coisa que o disponível não tem, que é a vontade. E meus amigos, a palavra de Deus vai dizer que nada, nós não conseguimos fazer nada sem Jesus. Então, até para nós termos vontade, o Senhor precisa fazer isso em nós. E Ele quer fazer isso nessa noite, amém? O Senhor, Ele quer nos transformar. O Senhor quer se revelar a nós. Então se coloque neste lugar de disposição ao Senhor. Coloca toda a sua bagagem, todas as suas dificuldades de lado nessa noite. Olha para Jesus, porque Ele quer nos transformar nessa noite, amém? Meus amigos, vamos orar? Vamos orar para que o Senhor fale conosco. Feche seus olhos. Abaixe sua cabeça. Jesus, obrigada porque sua palavra diz que não fomos nós que te escolheu, mas o Senhor nos escolheu. Obrigada por isso, Senhor. Se o nosso coração ainda não entendeu isso, Pai, se o nosso coração não entendeu o privilégio que é do Senhor como nosso Pai ter nos escolhido, abre os nossos corações nessa noite, Jesus. Abre os nossos corações nessa noite, papai. Não podemos ficar diante da tua presença e não sentir nada, Jesus. Toca os nossos corações nessa noite, papai. Vem com a sua revelação. Jesus, eu não sei o que os corações nessa noite necessitam, mas o Senhor sabe. Nós temos um Pai aqui que conhece cada um, Jesus. Então vem, Jesus, se revelando a cada um através da sua palavra. Porque nós sabemos que a sua palavra, ela se renova. Nós sabemos que na sua palavra há poder, Senhor, há sustento e há alimento. E é isso que nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui por Ti, Jesus. Papai, que o Senhor me esconda em Ti. Papai, que o Senhor faça como o Senhor queira neste lugar. O Senhor tem liberdade, Senhor. O Senhor tem liberdade. Toca as nossas vidas nesta noite, Jesus. Glória a Deus. Te glorificamos, Senhor. Te glorificamos. Meus amigos, eu queria compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor falou comigo o ano passado. O Senhor foi falando comigo aos poucos sobre essa palavra. Mas antes dele entrar na palavra, ele fez uma pergunta para mim. Foi um momento que nós estávamos nos relacionando pouco com o Senhor. Nós orávamos pouco.
nós jejuávamos pouco, mas a gente nunca tinha deixado de sair da igreja. Nós estávamos na igreja, nós servíamos a igreja, mas nós estávamos perdendo o nosso sacerdócio. E o Senhor nos fez a seguinte pergunta: quais têm sido os teus frutos? E essa pergunta, da mesma forma que veio como um confronto, ela também veio como um despertar. Ela estava dizendo para mim e para minha casa: desperta. Quais têm sido os teus frutos? E meus amigos, uma árvore, ela é conhecida pelos seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros e nem uvas de árvores espinhosas. E se você, mulher, esteve ontem aqui no Poemake, a pastora Jaque falou sobre raízes. E ela até entrou um pouquinho sobre os frutos. E eu não sei se você sabe, mas os frutos, ela revela a natureza de uma árvore. Ela identifica uma árvore. Então, quando a gente olha uma árvore que tem um fruto, algumas árvores frutíferas elas são identificadas. Então, por exemplo, quando a gente olha uma goiaba no pé de uma árvore, a gente sabe que aquela árvore é uma goiabeira. Assim como a gente olha o limão, a gente sabe que é uma árvore, um limoeiro. Então, os frutos, eles revelam que tipo de árvore é aquela. E, semelhantemente aos frutos que revelam a árvore, as nossas ações também revelam a que ou quem estamos conectados ou nos alimentando. Então, se nós estivermos em Cristo, produziremos frutos segundo Cristo. Então, se nós estivermos nos relacionando com Deus, se nós estivermos orando, se nós estivermos jejuando, protegendo o nosso sacerdócio, nós produziremos frutos segundo Cristo. Mas se nós não estivermos em Cristo, nós vamos produzir frutos segundo a nossa carne, segundo as nossas vontades. E, meus amigos, a gente tem cada vontade. Se a gente começar a olhar para dentro de nós, a gente tem tanta coisa feia, tem tantas coisas que a gente deseja da nossa carne. E se a gente não está em Cristo, a gente começa a produzir frutos segundo as nossas vontades. E a palavra de Deus vai dizer que toda árvore boa dá bons frutos. E toda árvore que não presta dá frutos ruins. Mas a palavra também diz que toda árvore boa, ela não pode produzir frutos ruins. E nem toda árvore que não presta, não pode produzir frutos bons. Mas que toda árvore que não dá frutos, ele não dá frutos bons, ele corta e joga ao fogo. E, meus amigos, a pergunta desta noite é: quais têm sido os nossos frutos? O que tem saído da nossa boca? Qual tem sido o nosso comportamento? Será que as pessoas têm visto Cristo em nós? Quais têm sido os frutos da nossa vida? Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado, meu amigo. Quais têm sido os teus frutos? Foi através de uma pergunta dessa que o Senhor me despertou a minha casa, dizendo: ei, quais têm sido os teus frutos? Você tem andado comigo, você está na igreja, você está me servindo. Mas quais têm sido os teus frutos? Você reflete quem eu sou? E, meus amigos, somente em Cristo nós podemos produzir bons frutos. De dentro de nós, como eu disse, não há nada. Nós vamos precisar do Espírito Santo vivo, atuante dentro de nós, para que a gente venha produzir frutos do Espírito. E conforme o Senhor foi me ensinando, falando sobre os frutos e dizendo: Aline, volte a gerar frutos. Volte a gerar frutos, frutos que eu te ensinei, minha filha. O Senhor me levou a uma parábola, que está lá no livro de João 15, do 1 ao 10.
Eu queria que você abrisse, ou abriu aqui. Meus amigos, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, João 15, do 1 ao 10. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá frutos, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais frutos. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca à semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiseres e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisso, em que dei muitos frutos, e assim serei meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Meus amigos, essa parábola, ela vai acontecer depois da última ceia. Os discípulos de Jesus, eles tinham como costume, frequentemente, subir ao Monte das Oliveiras. E Jesus, ele subia nesse monte para se retirar e ter íntima comunhão, em oração com o Pai. E essa parábola, Jesus começa a ensinar os discípulos ali, no percurso, durante o caminho para esse monte. O Senhor estava dizendo para os discípulos, olha, permanece em mim. Se vocês permanecerem em mim, vocês darão muitos frutos. E meus amigos, eu não sei se você sabe, mas se a gente olhar lá nos livros dos evangelhos, Jesus ele vai falar muito por parábolas. E tinham dois motivos que levavam Jesus a falar por parábolas. A primeira era porque a parábola trazia uma facilidade na compreensão da mensagem. E a segunda razão por Jesus falar por parábolas, tanto para os discípulos como para a multidão, porque Jesus falou também para a multidão por parábolas, foi para proteger a mensagem, porque alguns ainda não estavam preparados para ouvir a mensagem na sua integralidade. Então o Senhor usou de parábolas para exemplificar a mensagem. E conforme eu fui olhando ali, lendo essa mensagem que o Senhor estava falando comigo, falei, Jesus, por que o Senhor fala da videira? Por que a videira como exemplo ao Senhor? Por que o Senhor assemelha a uma videira? Se a gente for pesquisar algumas árvores, meus amigos, tem tanta árvore majestosa, tanta árvore glamurosa. Tem a oliveira, o carvalho. Quando a gente olha esse tipo de árvore, elas são gigantes. O seu tronco é enorme. Elas são lindas, se sustentam sozinhas, sabe? E ao contrário da videira, a videira é uma árvore que não tem glamour nenhum. Ela é desengonçada, ela é torta, ela não tem simetria. O ramo dela é torto, é mole, flexível. Então, Jesus ele usa a videira, que não tem nenhuma majestade, que não tem nenhuma formosura, belezura, não tem nada. Mas a beleza da videira, ela está no seu fruto. E se você não sabe, a videira produz uva. Então, a beleza dessa videira está nos seus cachos de uva. E Jesus ele diz, eu sou a videira. A palavra videira significa capacidade de fornecer alimento, capacidade de fornecer vida. É só em Jesus, meus amigos, é só em Jesus que nós temos vida. Vida em abundância, vida eterna, vida plena. Se você está procurando por isso, você vai procurar pelo mundo inteiro, mas você só vai encontrar em Jesus. É só em Jesus.
você vai procurar, você vai sair à procura de várias coisas que você acha que vai saciar a sua carne. Mas não há outro, só quem sacia quem você é Jesus. É Ele que te dá vida. E meus amigos, Ele vai explicando e nos ensinando que Ele é a videira. Deus é o agricultor. O nosso Pai é o agricultor. E nós somos os ramos. E Jesus, ele cita 2 tipos de ramos nessa parábola. O primeiro ramo que ele cita está lá em João 15, 2. Se puder colocar aqui no telão, por favor. Vamos colocar a letra, como se fosse letra A. João 15, 2. Ele corta todo ramo que, estando em mim, não der frutos. Até aí. Jesus aqui, ele está falando sobre os ramos infrutíferos. E sabe, esses ramos que o Senhor está dizendo são ramos doentes. Ramos que por algum motivo adoeceram. Embora a árvore, embora o tronco esteja totalmente saudável, o ramo adoeceu. Talvez por um fungo, uma bactéria, enfim. Ele está dizendo que esse ramo já não serve mais para nada. E ele está doente. E, meus amigos, Jesus podia ter simplesmente dito que todo ramo que não der frutos, ele corta. Mas ele diz que esse ramo está nele, está na videira. E o que leva um ramo a estar na videira e não produzir frutos? O que nos leva a estar em Cristo e não produzir frutos? Porque mesmo estando em Cristo, meus amigos, nós não produzimos aquilo que o Senhor espera de nós. Ou aquilo que nós fomos criados. Nós fomos criados para produzir, meus amigos, que são os frutos do Espírito. E a verdade é que Jesus, Ele é bom. Ele é um Deus justo. E Ele tem nutrientes para todos nós. Ele tem um alimento, Ele tem um banquete para nós. Que só Ele pode nos fornecer. Mas, embora nós estejamos na videira, no meio do caminho, nós nos perdemos, nós nos distraímos e nós nos embaraçamos com as nossas vontades, com os nossos desejos, com aquilo que a gente quer fazer, que a gente não consulta a Deus, com aquilo que a gente age por vontade própria, achando que tem o fluir de Deus, mas a gente não ouviu a voz de Deus. O Senhor não falou conosco. Mas que a gente se embaraça e quando a gente vê, a gente já não está mais em Deus. Teve uma ocasião, meus amigos, que a minha casa achou que ir aos domingos era suficiente. A minha casa achou que não precisa mais orar, não precisava mais se relacionar com Deus. E aí a gente começou a produzir aquilo que a gente mais fazia, que era trabalhar e fazer as nossas vontades. Porque quando a gente trabalha muito, o que a gente fala? Eu mereço a recompensa. Então a gente começa a produzir aquilo que a gente quer, porque a gente trabalha muito e precisa de uma recompensa. E deixa eu te falar uma coisa, meus amigos. Essa palavra, essa parábola, o Senhor diz que sem Ele nada podemos fazer. Se nós não mantivermos a nossa permanência em Jesus, e que não é ir à igreja todos os domingos, mas é o nosso secreto, o nosso relacionamento com o Senhor. É sim vir à casa do Senhor, mas que a gente preserve o nosso quartinho, o nosso relacionamento, a nossa oração, a nossa busca diária pelo Senhor. Eu gosto muito de uma frase que o Hernandes Dias Lopes fala, que algumas pessoas já devem ter escutado eu falar, que gente precisa de Jesus, mas gente precisa de gente.
Você precisa de gente. E ele ainda continua dizendo assim: olha, sai da caverna da solidão. Sai da caverna da solidão, porque tem um banquete da comunhão. Meus amigos, nós precisamos de pessoas ao nosso lado. E talvez você esteja andando com pessoas que você diz: é meu amigo. E essa pessoa, ao invés de estar te trazendo para o Senhor, te levando para perto do Senhor, essa pessoa está te contaminando e te tirando da presença de Deus. O Senhor tem os amigos dele, meus amigos. O Senhor tem os amigos dele preparado para vocês. Aí nós começamos a se distanciar do Senhor e passamos a não frutificar mais. Nós começamos a ficar como ramos doentes. E, meus amigos, a gente vai precisar de Jesus diariamente. Nós precisamos do Senhor todos os dias. Todos os dias. E dependendo da situação que você esteja vivendo, você vai precisar clamar ao Senhor de hora em hora, para que o Espírito Santo vivifique em você e você diminua, para que você não satisfaça a sua carne. Nós precisamos de Jesus. Sabe por quê, meus amigos? Nós somos especialistas na rotina de ir à igreja. Nós somos especialistas em vir à igreja todos os domingos, em agir como cristão. E às vezes a gente pode estar fazendo tudo isso e não produzir um fruto eterno. Nós podemos estar servindo a Jesus e continuar com os nossos corações raivosos, orgulhosos, não saber liberar perdão, continuar na prática do pecado e vindo à igreja. Mas o Senhor nos chama para transformação. O Senhor nos chama. É preciso se arrepender, meu amigo. Se arrependa. É preciso largar tudo, deixa tudo, não olha para trás. Olha para Jesus. Jesus te chama hoje para olhar para Ele. O livro de 2 Crônicas 7:14 vai dizer que: então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu o ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. É tempo de despertar, meu amigo. É tempo de despertar. O Senhor te chama para você voltar a produzir frutos, gerar frutos. Talvez você esteja dizendo: eu não consigo. Ou talvez você esteja dizendo: eu não mereço. Eu não consigo sair da onde eu estou. Meu amigo, nós não merecemos mesmo. Mas há uma misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor, sabe o que é? O Senhor não dá o castigo que nós merecíamos. E Ele nos chama nessa noite. Ele nos chama, volte a gerar frutos. O segundo ramo que Jesus cita, está lá em João 15:2, parte B. E ele vai falar dos ramos frutíferos. E poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Meus amigos, a poda, essa limpeza que o Senhor está falando, é um dos estágios mais importantes de uma árvore. Essa poda, ela serve para potencializar a qualidade dos ramos. É basicamente fazer uma limpeza, retirar todas as coisas. A árvore podada, geralmente, ela fica pequena, parece que ela está toda, fica estranha. Mas ela foi limpa para que ela pudesse gerar mais frutos.
E, semelhantemente, a árvore que ela precisa ser podada, nós também precisamos ser podados para que nós possamos produzir frutos do Espírito. E os frutos do Espírito está lá no livro de Gálatas 5:22, que vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Será que a gente está produzindo esses frutos, meus amigos? Será que diante de uma dificuldade, será que diante de uma negativa, de algo que você pediu, que você está fazendo, você produz frutos do Espírito? Será que diante de uma situação difícil, uma situação de saúde, você produz frutos do Espírito? Ou você produz os frutos da sua vontade, da sua carne? O que você tem produzido? E sabe, o Senhor aqui está falando sobre poda, sobre limpeza. A poda do Senhor, ela pode parecer desagradável, ela pode parecer dolorosa, desconfortável. Sabe, às vezes a gente está passando por um processo de poda, que parece que o Senhor está nos esmagando. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O processo da poda do Senhor não é um castigo, não é um não de Deus. Deixa eu te lembrar que a poda do Senhor é cuidado e amor do nosso Pai. Um Pai que zela por nós, um Pai que cuida de nós e um Pai que nos ama. Você não vai entender. Durante o processo de poda você não vai entender. Vai doer, vai ser dolorido. Mas clame ao Senhor. Clame ao Senhor, ainda que doa. Clame ao Senhor, para que dentro de você tenha os frutos dele, que só Ele coloca. Clame ao Senhor, o Senhor, Ele cuida de nós durante todo o processo da poda, durante todo o processo de limpeza. E uma das histórias que retrata muito a poda do Senhor é a história de Jó. Jó, ele passou por um processo gigantesco de dor, perdeu tudo que ele tinha, mas Jó no final, lá no livro de Jó, ao finalzinho, ele vai dizer que ele já não conhecia Deus de ouvir falar, mas ele conhecia Deus de com ele andar. Jó 42:5 vai dizer: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Ao permanecer em Deus, em meio ao processo, Jó pôde contemplar do Senhor. Jó foi elevado a um nível de maturidade e experiência com Deus. Meus amigos, Jó contemplou o Senhor em tudo ele viu o Senhor. E a poda, ela faz parte desse processo de permanecer. Essa limpeza que o Senhor faz parte do processo de permanecer em Jesus. E não vai ser fácil, meus amigos. Eu ouvi uma frase uma vez num livro que chama Enraizados, que dizia assim, que é possível sentir alegria em meio ao processo, quando a gente aprende a abraçar o esconderijo. E o esconderijo é Jesus. O nosso esconderijo é Jesus. Se você não está sabendo para onde você vai, em meio ao processo, meu amigo, se esconda em Jesus. Ele é o nosso esconderijo. Ele cuida de nós em meio ao processo, em meio à limpeza, em meio ao processo da poda. É Ele que cuida de nós. Eu queria te convidar a se colocar de pé. Eu queria que você elevasse seus pensamentos, continuasse elevando seus pensamentos ao Senhor.
que você falasse com Ele neste momento. Eu não sei que tipo de ramo você é. Talvez você já gerou frutos e não está gerando mais. Talvez algo aconteceu na sua vida. Talvez você não sabe como fazer isso. Às vezes você até quer, mas está te faltando vontade. E o Senhor está aqui, é Ele que coloca vontade em nós. Porque sem Ele nada podemos fazer. Nós não podemos fazer nada sem Ele, meus amigos. E sabe, essa palavra o Senhor estava dizendo para os discípulos permanecerem. Ele estava dizendo, olha, permanece em mim. Ele estava dizendo, eu sou a videira, eu sou fonte de vida. De mim tem vida, em mim tem vida. E sabe o que é interessante? Nessa parábola, do 1 ao 10, no capítulo 15, do 1 ao 10, o Senhor fala 11 vezes sobre permanecer. Sobre permanecer. O Senhor está dizendo, está difícil, permanece em mim. Está doendo, permanece em mim. Está dolorido, Jesus. Está muito dolorido, Senhor. Eu não sei como eu faço, eu não sei para onde eu vou, Jesus. O Senhor está dizendo, ei, eu estou aqui. O Senhor está dizendo, eu estou aqui. Permanece em mim. Quando o Senhor fala para os discípulos, vocês estão limpos pelos meus ensinamentos, mas para vocês permanecerem limpos, vocês precisam permanecer na minha palavra. Tá difícil? A palavra do Senhor é sustento, meu amigo. Tá difícil? A palavra do Senhor é que nos alimenta. Ele nos dá força. Meus amigos, feche seus olhos. Não perca esse momento. Não perca, Senhor. Não perca, o Senhor está aqui. Ele se faz presente neste lugar. Ele se faz presente neste lugar. Somente nele nós encontramos alegria. Mesmo em meio ao processo, o Senhor te chama. E Ele diz, permanece. Porque se você está sendo limpo, você está sendo podado, é porque você frutifica e você vai dar mais frutos ainda. O Senhor diz, você vai dar mais frutos. Eu só estou te limpando, filho. Eu estou te limpando para que você dê ainda mais frutos. Jesus, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, Papai. Jesus, nós te amamos, reconhecemos a Tua grandeza, reconhecemos a nossa dependência no Teu amor. Dependência em Ti, Jesus. Sem Ti não somos nada, produzimos frutos da nossa carne. Mas Jesus, nessa noite nós queremos produzir frutos do Teu Espírito. Jesus, mesmo em meio a situações difíceis, nós queremos produzir frutos do Teu Espírito. Nós queremos aprender contigo no caminhar. Nós queremos ser transformados por Ti, Jesus. Vem invadir nossos corações nessa noite, Papai. Enche os nossos corações, Papai. Mesmo em meio ao processo, nós daremos frutos do Teu Espírito, do Teu amor. Papai, nós queremos da Tua paz. Vem, Jesus, com a Tua mansidão sobre o nosso ser. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Nos enche com o Teu Espírito, Senhor. Nós não vamos nos conformar, Senhor, em entrar e sair da igreja. Nós não vamos, Senhor, nos conformar com isso, Jesus. Nós queremos ser tocados. Tocados pelo quem o Senhor é, Jesus. Toque em nós, Senhor. Toque em nós nessa noite.